noite a todos vocês, boa noite aos familiares aí. Meu nome é Rodrigo, eu sou terapeuta aqui da Clínica Terapêutica Health Life. Hoje a gente vai dar continuação às reuniões do Amor Exigente. Lembrando que na semana passada a gente vem trabalhando os princípios de Amor Exigente, que são 10 princípios. Essa semana a gente vai trabalhar o segundo. Semana passada trabalhou o primeiro, que é o princípio identificador. Nessa semana a gente vai trabalhar o princípio humanizador. Só para a gente contextualizar aí, pessoal, o início da reunião, para estar relembrando o que a gente falou na semana passada. Para quem não sabe, pessoal, o Amor Exigente surgiu nos Estados Unidos na década de 50, logo após a fundação de Narcóticos Anônimos, porque os familiares começaram a perceber também que apresentavam alguns sintomas, não da dependência química, mas sim o adoecimento com o tempo aí, devido ao comportamento dos familiares que se tornaram dependentes químicos ou de álcool ou de drogas. Então foram criados nos Estados Unidos lá um grupo de apoio para esses familiares, para também estar se tratando da codependência gerada por causa dos comportamentos dos familiares que usavam substâncias psicoativas. Então esse grupo foi criado e denominado de Amor Exigente. No Brasil, pessoal, esse grupo foi fundado em 1984, também aí para apoiar também os familiares dos dependentes químicos. Qual que é o objetivo, pessoal, do Amor Exigente, do grupo? Ele tem o objetivo do quê? De tratar a codependência dos familiares de dependentes químicos, álcool e outras drogas e melhorar a qualidade das relações entre os familiares. Então, pessoal, o Amor Exigente foi criado para resolver esses conflitos que geram nas famílias devido ao uso de substâncias psicoativas. Porque o dependente químico, pessoal, possui uma doença, mais uma vez explicando, que essa doença ela é progressiva, incurável, de fins fatais, porém ela tem tratamento. Ao decorrer dos anos, pessoal, que vocês foram usando substância e tendo vários prejuízos aí, não só físico, mental e espiritual, a sua família também, de certa forma, também adoeceu. Para saber lidar com você, nesse período aí, pós o tratamento, e aquelas pessoas ainda que não conhecem Narcóticos Anônimos, nunca passaram por internação, elas precisam entender como que é o processo de adoecimento do familiar. E muitas vezes, querendo ajudar vocês, ele acaba sendo permissivo com algumas situações. Ele não consegue impor limites para você em algumas situações. E isso aí devido à codependência que foi gerada pelos seus comportamentos, depois que você fazia o uso de substância. A gente fala comportamentos adictivos, que são comportamentos que você tinha ali, muitas vezes, e esses comportamentos geravam conflito na família. Então, para melhorar e ter uma qualidade melhor nesses relacionamentos de vocês com os seus familiares, foi criado esse grupo para que a sua família possa ter uma qualidade de vida melhor e também se tratar, não da dependência química, porque eles não são dependentes químicos, mas se tratar do quê? Da codependência gerada por causa da doença de vocês, que é a dependência química. Pessoal, então como eu disse, na semana passada a gente viu o primeiro princípio, Amor Exigente, pessoal. Ele vem como lema. O lema do Amor Exigente é o quê? Torná-las cada vez melhor. Esse é o lema do Amor Exigente. Torná-las o quê, pessoal, melhor? Torná-las o quê? As relações familiares. Então o lema do grupo é torná-las cada vez melhor. Esse é o lema do Amor Exigente. Tornar as relações interpessoais entre os membros da família, que estão adoecidos, e vocês também, quando vêm para o tratamento na clínica, vocês tratam a dependência química. Lembrando que a dependência química, pessoal, não é uma doença que envolve só droga. Dependência química é uma doença comportamental. Então vocês vêm aqui para quê? Primeiro, se abster do uso de substância, e nesse processo, o primeiro passo é o quê? A retirada da sociedade com um ambiente protegido para que você possa se desintoxicar da substância, ela possa sair do seu organismo. Também faz parte do tratamento a parte de concentração da doença, então vocês vão saber o que é dependência química, como vocês se tornaram um dependente químico, como trabalhar, que ferramentas vocês vão utilizar lá aqui dentro da clínica e lá de fora para mudar os padrões de comportamentos destrutivos que te levavam ao uso, porque como eu falei, o uso de substâncias, o uso da droga é somente o final. O começo de tudo começa com os comportamentos inadequados que eu tinha quando eu usava. Então, para mim não usar mais, eu não posso apenas ficar abstêmio, não usar a substância. Tem que parar com a substância e também modificar
os meus comportamentos e trabalhar os meus defeitos de caráter que me levavam ao uso. Então esse é o processo de vocês. Agora o processo da família é entender que vocês são portadores dessa doença, mas nem por isso vocês podem usar isso como uma muleta ou uma justificativa para continuar usando. Não, vou continuar usando porque eu tenho uma doença. Não, você tem uma doença que ela não tem cura, né? E ela é progressiva e fatal, porém ela tem tratamento. Quem é o responsável por esse tratamento? O seu familiar vai te apoiar, mas o maior responsável pelo seu tratamento é você mesmo. Por isso que lá na literatura de narcose anônimos fala o seguinte: não somos responsáveis pela nossa doença, mas somos responsáveis pela nossa recuperação. Então, essa reunião de hoje, a gente vai falar do segundo princípio do amor exigente, que é o princípio humanizador. Antes de entrar no princípio, pessoal, princípio humanizador, vamos entender o contexto dessa palavra aqui, humanizador. Humanizador, pessoal, vem de humanista. E humanista vem da onde? Ser humano, humanista. Então, humanizar uma relação, pessoal, é entender que a outra pessoa que está do lado oposto de mim e tendo uma relação interpessoal comigo, ela não é um super-herói, ela é um ser humano. Então eu sofro, vocês sofrem, vocês estão sofrendo na doença, né, tendo comportamentos negativos, aí a pessoa pensa que vocês pensam que só vocês estão sofrendo. Não, vocês sofrendo, nenhuma família, pessoal, quer ver vocês sofrerem. Então se você sofre, ela sofre também. E muitas vezes essa relação de sofrimento se estende a vários anos, ou às vezes a várias idas e vindas, né? Volta ao uso, recaída, né? Outras internações, e isso aí vai deixando a família, de certa forma, decepcionada, ou às vezes desanimada, ou às vezes uma sensação de impotência. Vocês também trabalham em impotência pelo passo. A família também se sente impotente, porque ela tenta te ajudar de todas as formas e não sabe mais o que fazer. Então o amor exigente mostra para ela como que ela vai conseguir te ajudar. E uma das formas, como eu falei na reunião passada, ela tem que entender também que ela tem que mudar certos tipos de comportamento para ajudar vocês. Então, pessoal, o princípio humanizador vem trazendo o que, pessoal? Primeiro vem falando da palavra humanista, né? Então, pessoal, humanista significa se tornar uma relação de forma mais humanista, tratar o outro com mais empatia. Não ver o seu familiar como uma guerra, um cabo de guerra. Ninguém aqui está guerreando com ninguém, pessoal. Vocês estão no lado oposto, adoecidos pela dependência química, e eles estão no outro lado e puxando o cabo para cá, tentando ajudar vocês. Então, às vezes, fica um cabo de guerra. Mas isso tem que se unir. Como? Vocês fazem a parte de vocês, que é dar o melhor aqui no seu tratamento, e eles fazem a parte deles lá, que também é se tratando e identificando alguns comportamentos que eles tinham que inconscientemente facilitava o seu uso para de fora. Então a família muitas vezes, sem conhecer a literatura, sem conhecer a programação, sem conhecer a doença, acaba se tornando uma facilitadora para você continuar no uso. Então é para isso que serve o amor exigente, para que eles possam te punir. Mas como eu disse, o verdadeiro amor é aquele que impõe limites. A pessoa não é porque ela te ama que você vai fazer o que quer. Você tem que saber que do outro lado da esfera, do outro lado do cabo de guerra lá, não tem um poste, tem uma pessoa, um ser humano, que também tem sentimentos como você. Então você tem que aprender a respeitar esses sentimentos dela e ela entender que ela precisa mudar alguns comportamentos mais kantianos. Mas como lema é o que? Do amor exigente? Torná-las cada vez melhor. Torná-las, vou repetir, tornar quem melhor? As relações entre vocês. Cada vez melhor. E para isso depende da mudança do comportamento de vocês e também dos familiares. Lembrando, pessoal, que muitas vezes num processo de recuperação, o dependente químico apresenta o que no início do tratamento? A negação, que é um dos sintomas negativos da doença. Então mesmo conseguindo visualizar todo o descontrole emocional, físico e espiritual que ele causou para a própria vida dele no uso abusivo de substâncias, ele ainda continua negando que ele tem um problema com droga. Ou com álcool também, que álcool também é droga. Então mesmo, né, a pessoa não consegue enxergar que tudo que ela causou na vida dela, o maior causador de problema na vida dela foi a substância psicoativa, a droga ou o álcool.
ela chega na clínica às vezes no estado totalmente deplorável, porque perdeu o físico, né? O físico totalmente, né, prejudicado, a parte mental afetada, né, e o espiritual nem se fala, também afetado. Então, mesmo tendo percebido tudo isso aí, a pessoa ainda continua num dos aspectos da doença, que é a negação. Aí ela não aceita o tratamento, aí em vez de passar para a aceitação, ela passa da negação e começa a justificação. Aí ela quer justificar que ela usava por causa de pessoas, lugares e situações, sendo que na verdade quem escolheu, pessoal, fazer o uso foram vocês. Por mais que, só que aqui na clínica a gente ensina o quê? A gente precisa aprender a lidar com situações de frustrações, situações de saber lidar com o não, né? A mudança dos comportamentos, né? Nada ou ninguém, pessoal, justifica você voltar ao uso. Isso é claro. Se você voltou ao uso ou não, você não pode transferir essa culpa ou justificar a sua volta ao uso uma coisa exterior, que a escolha foi sua. Então, pessoal, o familiar tem que ficar ciente disso, porque muitas vezes ele acaba se culpando porque você não consegue ficar em sobriedade. Você vai para o tratamento, sai do tratamento e às vezes continua com os mesmos comportamentos. E o familiar se culpa ou fica com remorso. O que eu fiz de errado? Então, pessoal, o amor exigente mostra que, na verdade, ninguém fez nada errado. O que ele fez foi o quê? Ele não conseguiu, os familiares não conseguem identificar alguns comportamentos que eles precisam mudar para agir com vocês de forma diferente, para que a relação seja mais saudável e tanto um como o outro ajude o outro, para que tenha uma relação saudável, uma família feliz. Princípio humanizador. Pessoal, o princípio humanizador, né, ele começa com o seguinte, eu trouxe uma frase aqui para a gente entender um pouco. Os pais também são gente. Professores também são gente. Quer dizer, não somos super-heróis e nem perfeitos. Ao contrário, devemos aceitar nossas limitações e nos perdoar sem perder a autoridade, o amor pela vida e nem nos desanimar por causa dos problemas. Pessoal, essa frase que ela explica tudo, basicamente, não resumo, o que é o princípio humanizador. Eu sublinhei algumas palavras importantes aqui, pessoal, para a gente entender o que? O pai, pessoal, o pai, a mãe de vocês, a esposa de vocês, pessoal, eles também são seres humanos de carne viva, carne, né? Eles também têm sentimentos. Então, não são super-heróis. Muitas vezes as pessoas querem culpar a família por, às vezes, as escolhas erradas que ela mesma tomou. E também eles não são perfeitos. Então, pessoal, principalmente os familiares, não precisam, né, ficar se culpando, porque vocês não têm culpa. Vocês não são super-heróis e não são perfeitos. Nós somos seres humanos, né? Todos nós somos propícios ao erro. Mas também, todos nós temos a chance do quê? De melhorar. E é para isso que a gente está aqui. Melhorar cada vez mais como ser humano e melhorar cada vez mais a nossa relação, tanto com as esposas como com os familiares, pai, mãe e entes queridos. Né? Para isso, ambos os lados precisam mudar. Precisa da iniciativa de vocês, principalmente que estão aqui no processo de tratamento, de recuperação, e também dos familiares lá na casa de vocês, né, assistindo esse vídeo, procurando também grupos de apoio de amor exigente, que toda cidade tem reuniões onde pessoas vão palestrar sobre várias questões que envolvem a codependência do familiar. Então, pessoal, já disse, ninguém é super-herói, ninguém é perfeito. Outra palavra que eu sublinhei que eu acho que é importante é essa aqui: devemos aceitar nossas limitações. Pessoal, todo ser humano possui limitações. Nenhum ser humano que eu já vi não tem alguma dificuldade. Cada um tem a sua, em algum ponto tem uma dificuldade. Aí, pessoal, a compreensão de vocês com a sua família. Pessoal, a sua família às vezes tem limitações, seja ela financeira, seja ela limitações de saúde, seja ela também tem algumas limitações envolvidas ao quê? A não saber lidar com sentimentos de frustração, remorso e culpa por vocês estarem nessa situação e eles tentando te ajudar de toda forma, você não consegue ficar em uma vida de sobriedade, isso gera uma frustração dele.
dos seus familiares. E isso é uma certa limitação. Eles precisam aceitar que eles são seres humanos, eles possuem essas limitações e a culpa não é deles de vocês não conseguirem. Mais uma vez eu vou repetir o que eu falei para vocês. Vocês são portadores de uma doença chamada dependência química ou adicção. E essa doença, pessoal, ela é progressiva, incurável e fatal. Porém, ela tem tratamento. E essa doença, pessoal, ela não é só a droga. Muitas pessoas pensam que é só a droga, mas não é a droga. A droga é só o final. Antes de chegar no uso, tem uma série de comportamentos inadequados que eu preciso modificar para que eu não volte ao uso. Então, pessoal, isso eu acho que ficou bem claro isso aí. E outra coisa, outra palavra aqui. Então, o familiar precisa aceitar as suas limitações e outra, se perdoar. Se perdoar, pessoal. Por quê? E como eu disse, tantas vezes, às vezes, alguns aqui, pessoal, são a primeira internação, mas outros, a família já vem tentando há algum tempo. E isso gerou neles um sentimento de desânimo e frustração por não conseguir ajudar vocês. Porém, muitos se culpam por causa disso. Então, por isso que entra o perdão. Eles têm que entender que eles são seres humanos e que eles estão tentando da maneira deles. Só que essa mudança não é totalmente, a gente não pode transferir essa culpa para eles. Essa mudança depende de vocês também. Quando vocês mudarem, né, os comportamentos de vocês e entender que vocês são impotentes perante qualquer substância que altere de alguma forma a sua mente e o seu humor, e dar o primeiro passo, né, aceitar isso, né, e admitir que a sua vida tinha se tornado incontrolável, aí você vai iniciar o processo. E você vai ter a aceitação do tratamento, você vai procurar aqui dentro identificar quais são esses comportamentos inadequados que eu falei, que você tinha lá de fora e que te levava a buscar o uso de substância, e entender também, pessoal, que vocês também possuem fragilidades. Quais são as fragilidades que vocês possuem? A maioria dos dependentes químicos tem uma dificuldade muito grande. Quais são elas? A dificuldade de lidar com a frustração, a dificuldade de lidar com sentimentos e emoções, né? Geralmente o dependente químico ele acha, né, entre aspas, que ele pode amenizar a dor de algum sentimento mal resolvido nele no uso de substância. E isso aí é o que? Em recuperação a gente denomina isso do que? Auto-engano. Porque na hora, no momento ali que você está usando, realmente talvez você vai conseguir amortecer aquele sentimento. Mas depois que passou o efeito da substância, o sofrimento volta pior e você ainda acarreta um monte de mais problemas na sua vida. Então é um ciclo vicioso. Então aqui dentro vocês precisam identificar essas fragilidades e aprender a lidar com sentimentos e emoções, criar a inteligência emocional de lidar com sentimentos e emoções e saber que a fuga na substância nunca é e nunca vai ser o melhor caminho. E em relação aos defeitos de caráter, pessoal, os defeitos de caráter, muitos deles que levaram vocês ao uso de substância, quais a gente pode identificar aqui? Já disse na outra reunião: mentiras, manipulação, né? Justificativa, negação, né? Negociação. Muitas vezes eu quero negociar com a minha família. Eu estou doente, eu estou usando, estou no uso, causando um descontrole na minha vida, na vida da minha família, mas eu não quero vir com tratamento. Então, para me vir com tratamento, às vezes eu quero condicionar a minha vinda para cá a alguma coisa. Não, eu vou para a clínica, mas você me dá isso aqui. Então isso aí, pessoal, em recuperação a gente chama de negociação. Não funciona. Eu tenho que aceitar o tratamento, eu tenho que vir me tratar. O desejo de me tratar, pessoal, tratamento a gente não faz para ninguém. Primeiro ponto, não existe fazer recuperação para os outros. Recuperação você faz para você. Se você estiver fazendo a sua recuperação para a sua família, para a sua namorada, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua tia, para o seu irmão, não vai funcionar, porque eles não têm problema com droga. Tem que fazer para você. Você, querendo ou não, você prejudicou a sua família, mas a pessoa mais prejudicada foi você mesmo. A sua família também adoeceu, beleza? Mas você também foi prejudicado. Então, você precisa trabalhar no seu processo de recuperação aqui dentro desses defeitos de caráter. Voltando aqui, pessoal, a família não pode, tem que se perdoar, né? Já falei. E também
ela tem que fazer todo esse processo aqui sem, esse ponto é importante, sem perder a autoridade e nem o amor pela vida. Por que sem perder a autoridade, pessoal? Porque no decorrer desse processo, como eu falei, que muitas vezes a família com sintomas de codependência, ela se torna uma facilitadora do seu uso. E se tornando uma facilitadora do seu uso, ela faz o quê? Muitas vezes ela perde a autoridade. Não sei quem se identifica com isso aí. Perder a autoridade. Quantas vezes a sua família ficou com medo de te dar um não, ou não deixar você fazer alguma coisa, com medo de te frustrar, ou falar, não vou falar não para ele agora, porque senão ele vai usar droga. Então, de certa forma, eles perderam a autoridade. Então, nesse processo de recuperação e trabalhando o princípio humanizador com a sua família, eles têm que resgatar essa autoridade e saber que existem horas que eles vão ter que dizer não para vocês, mesmo que esse não doa, mas lembrando que é para o bem de vocês. E nesse processo também eles não podem desanimar por causa dos problemas. Nesse final aqui, pessoal, não desanimar por causa dos problemas, a recuperação é um processo. Então, tanto vocês quanto a família de vocês têm que não pular etapas e viver esse processo, sem desanimar. Porque se vocês derem o seu melhor aqui dentro da clínica, né, e eles fazerem a parte deles lá de fora, também procurando ajuda, se tratando, identificando quais comportamentos que eles tinham que facilitavam o seu uso lá de fora, e saber que eles precisam muitas vezes agora dizer não para vocês, isso aí vai ajudar. Então, pessoal, para finalizar, né, importante ressaltar aí para os familiares que dentro do princípio humanizador a gente pode citar 3 pontos importantes. Primeiro, a autovalorização, que é o que eu disse na reunião passada. Eles não podem perder a identidade deles por causa de vocês. Eles têm que se valorizar, a família de vocês. Eles têm que aceitar que eles também têm limitações, se perdoar. Eles não são culpados por vocês estarem nessa vida, com escolha de vocês. E terceiro, livrar-se da culpa, né? Se perdoar, livrando dessa culpa, entendendo que eles não foram os responsáveis por você chegar no estado que vocês chegaram. Eles podem até ter contribuído de maneira inconscientemente, mas trabalhando os princípios do amor exigente, eles vão curar essas feridas e saber da melhor forma como eles vão poder ajudar vocês. Então é isso aí, pessoal. Hoje falamos do que? Da humanização das relações familiares. Beleza? Obrigado a vocês, boa noite.